Pronto. Começamos oficialmente a aula de hoje. Então, de acordo com os pedidos que vocês fizeram aí, vamos para a ficha A4, questão 8. Ficha A4, questão 8. Beleza? Olha ela aqui. Um trabalhador fez 2/5 de um trabalho em 16 dias. E outro trabalhador fez 1/4 do restante em 9 dias. Certo? Vamos com calma. Vamos chamar aqui o trabalhador 1. Ele fez 2/5 de um trabalho em 16 dias. Correto? E o trabalhador 2, ele fez 1/4 do restante. Quanto é o restante, pessoal? Se o primeiro já fez 2/5, quanto é que fica faltando? Se 2/5 de uma tarefa já foi feita. Fica faltando 3 Ficam quintos. faltando 3 quintos. 3/5. Então, Qual é essa questão, professor? essa é a questão 4. 8. A 8, Desculpa, a questão 8. Questão 8. Sim. Tá? Questão 8. Então, o outro fez 1/4 do restante. Concordam, então, que é 1/4 de 3/5 Sim. em 9 dias. Qual é o cerne, assim, o principal que a gente precisa lembrar nesses probleminhas? É que a gente tem que pegar a produtividade de cada um no mesmo tempo. Então, eu tenho que ver quanto cada um produz por hora, por dia, por ano, por mês. A unidade, melhor. No caso aí, como ele está dando as informações em dias, o ideal é ver em dias. Então, eu tenho que ver quanto o primeiro produz em um dia. Quanto o segundo produz em um dia. Porque quando eu souber o quanto cada um produz por dia, eu posso somar. Mas eu só posso somar as produções no mesmo tempo. Vocês compreendem isso? Sim. Por isso Sim. que a gente Sim. sempre aborda esse problema se perguntando assim. Se o primeiro ele faz 2/5 de um trabalho em 16 dias, então, em um dia, ele faz que fração do trabalho? Ora, ele não faz 2/5 em 16 dias? Então, em cada um dia, ele vai fazer 1/16 desses 2/5. Concorda ou não? Sim. Por quê? Imagine que vamos supor que a tarefa seja pintar 50 metros quadrados. 2/5 vão ser 20 metros quadrados. Então, se ele pintou 20 metros quadrados em 16 dias, em cada dia vai ser 1/16 desses 20 metros quadrados. Tá? Porque aqui não é a tarefa toda, é 2/5. Então, se ele faz 2/5 da tarefa em 16 dias, então em cada um dia ele faz 1/16 dos 2/5. Que se eu fizer essa continha aqui, vai dar 2/80, que é 1/40. Então, isso significa que em um dia, esse primeiro trabalhador faz 1/40 da tarefa. O segundo, ele faz 1/4 de 3/5 em 9 dias. Então, quanto ele faz em um dia? Eu não sei se isso aqui vai ficar na frente de vocês, mas eu acho que não, porque eu tirei aqui o... Quanto é que ele faz em um dia? Ele vai fazer 1/9 disso aqui. Ou seja, 1/9 de 1/4 de 3/5. É só você pensar que isso é uma tarefa. Se ele faz uma certa tarefa em 9 dias, em um dia ele faz 1/9 da tarefa. E depois você copia tudo, que é 1/4 de 3/5. Aí isso aqui vai simplificar esse 3 com esse 9 aqui, vai ficar 3 embaixo. Isso vai ficar 1/60.
Então, no final das contas, o que é que nós temos? Um trabalhador faz 1/40 da tarefa por dia e o outro trabalhador faz 1/60 da tarefa por dia. Aí ele vai perguntar, se os dois trabalhassem juntos desde o início, em quanto tempo concluiriam o trabalho? Então, vamos ver quanto é que eles fazem juntos em um dia. Quanto é que eles fazem juntos em um dia? 1/40, que é o que o primeiro faz, mais 1/60, que é o que o segundo faz. Vocês estão entendendo até aí? Sim. Aí eu vou fazer essa continha. Quanto é que é isso? MMC de 40 e 60 é 120. Dividido por 40 dá 3. E dividido por 60 dá 2. Eles fazem 5 120avos. Que se eu simplificar por 5 vai ficar 1/24avos. Isso é o que eles fazem juntos em um dia. Se eles fazem juntos em um dia 1/24avos, quanto tempo eles levam para fazer tudo, um inteiro? 24 dias. 24 dias, né? Porque é 1/24avos. Vou pegar o todo, dividir em 24 partes iguais. Isso, 1/24avos é o que eles fazem por dia. Então, até fazer os 24/24avos vão ser necessários 24 dias. Que aqui poderia ser ou uma regra de 3, ou você fazer, né? Ou você faria aqui. Se em um dia... Eita, o amarelo não é uma boa, não. Se em um dia eles fazem 1/24avos juntos, em quantos dias eles fariam a tarefa toda, que é um inteiro? E aí, dessa regrinha de 3 aqui, daria x igual a 24 dias. Ou então, poderia fazer de outro jeito, que seria o quê? Montar uma equação, feita eu fiz. 1/24avos. Não é essa soma daqui, né? Sim. É o que um faz mais o que o outro faz. Se isso aqui é o que eles fazem em um dia, em x dias vai ser x vezes isso. E eu quero saber qual é o x para que isso aqui dê um inteiro. Inclusive, se eu fosse fazer essa questão do jeitinho que eu mostrei no final da última aula, eu poderia fazer assim, 1/40avos mais 1/60avos. É o que eles fazem juntos em um dia. Então, em t dias vai ser t vezes isso, e isso tem que dar 1. Porque isso aqui é o total que eles fazem juntos. É porque eu já somei e fiz desse modo. Mas quem se acostumar mais com equações do que com esse raciocínio aritmético, monta a equação. O que eu costumo fazer é assim, quando a questão está muito complicada, que eu não estou conseguindo fazer pela lógica, a aritmética, aí eu recorro mais à álgebra. Eu não gosto de dizer assim, sempre é melhor fazer dessa maneira, sempre é melhor dessa outra, porque muitas vezes o estudante deixa de resolver uma questão que ele estava pensando uma ideia boa para resolver a questão e ele não resolve só porque fica tentando lembrar qual foi o jeito que o professor disse que era melhor. Então é muito perigoso ficar dizendo esse jeito é o melhor de todos e etc. Embora isso transmita segurança, né? As pessoas gostam de ouvir pessoas com muitas certezas. Todo mundo gosta. Se chegar nesse tempo de coronavírus, aparecer alguém aí dizendo, olha, eu fiz uns cálculos aqui, eu descobri que a coisa vai ser assim, e eu tenho certeza de que a abordagem deve ser essa, tal. Quem disser assim, olha, eu não tenho certeza nenhuma, ganha Ibope. Mas muitas vezes, quem fala assim, muitas vezes está equivocado. Às vezes está equivocado. Diz. Tu repete bem rapidinho, só essa última equação formada. Essa daqui. Tá com áudio. Você concorda aqui que 1/40avos é o que o primeiro faz por dia? E que 1/60avos é o que o segundo faz por dia? Que a gente descobriu isso aqui,
Concorda? Pronto. Sim, concordo. Então, isso aqui é o que o primeiro faz por dia. Isso aqui é o que o segundo faz num dia. Aí eu somo para ter o que os dois fazem num dia. Então, essa é a tarefa toda de um dia. Então, se forem 2 dias, é 2 vezes isso. Se forem 3 dias, vai ser 3 vezes isso. Aí a minha pergunta é, quantas vezes isso para dar um inteiro, que é a tarefa toda? Para eles fazerem o total. Que, na verdade, é a mesma equação que está aqui, né? Só que aqui eu já entendi. coloquei 1/24avos, que é a soma desses dois. Ah, entendi. Entendeu? Eu só comentei assim, às vezes eu monto direto essa equação. É como se às vezes eu pulasse daqui, dessa a parte da- informação para cá, sem fazer desse passo a passo, entendeu? Entendi. Foi só para comentar que às vezes a gente já quer montar direto a equação. Mas para isso a gente tinha que saber primeiro que fração da tarefa cada um deles faz num dia. Fechado? Beleza. Então, alguma dúvida mais na 8? Posso ir para 9? Pode. Pode ir. Então, vamos lá. Questão 9. Essa também é perigosazinha. Tem que ter cuidado nela. 5 torneiras do tipo A, quando abertas simultaneamente, esvaziam um tanque em 6 horas. 5 torneiras do tipo A esvaziam um tanque cheio em 6 horas. Depois ele vai dizer 7 torneiras do tipo B esvaziam o mesmo tanque em 4 horas. Em quanto tempo, abrindo 3 torneiras do tipo A e 2 do tipo B, o tanque se esvaziará? Aí aqui ele já faz outra pergunta, que são com 3 do tipo A e 2 do tipo B. Então a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é o que faz por hora cada torneira do tipo A e o que faz por hora cada torneira do tipo B. Certo? E é aí que a gente tem que ter cuidado. Vamos lá. Tipo A. 5 torneiras do tipo A levam 6 horas. 5 torneiras do tipo A levam 6 horas. Então, cuidado. Se 5 torneiras do tipo A levam 6 horas para esvaziar esse tanque, cada torneira do tipo A leva quantas horas? Se for para ela esvaziar sozinha. 1 sobre 6? Ah, porque são 5. Foi mal, professor. Tá viajando aqui. Não, eu não respondi já para você continuar pensando no que você tinha dito. 5 torneiras do tipo A levam 6 horas para esvaziar o tanque. Não responda precipitadamente, não, nem baseado nas anteriores, não. Imagine aqui um tanque, certo? E eu tenho 5 torneiras com a mesma vazão. É como se cada uma tivesse responsável, por esvaziar uma parte do tanque, certo? Uhum. Aí, essa torneira esvaziou esse pedacinho, essa torneira esvaziou esse pedacinho, essa torneira esvaziou esse pedacinho, essa torneira esvaziou esse pedacinho e essa aqui esse pedacinho. Cada uma esvaziou 1/5 do tanque, não é? Sim. Só que para elas conseguirem esvaziar o tanque todo, elas levaram 6 horas. Tá? Estou considerando que todas as torneiras têm a mesma vazão. Eu comentei isso na última aula. Se eu não assumir essas coisas nessas questões, eu não vou ter como responder nada. O ideal seria que quem elaborasse sempre tivesse o cuidado de dizer, mas nunca tem.
Então é porque fica embutida a ideia de que a vazão é a mesma. Uhum. Então me diga, as 5 estão abertas, não é? Uhum. E aí em 6 horas, cada uma derramando sua aguinha, em 6 horas, elas terminam de esvaziar o tanque. Vê só, professor. Se em 6 horas as 5 esvaziam o tanque, em 1/6 é o que 1/6 é o que elas vão esvaziar as 5 juntas em 1 hora. Se cada uma faz 1/5 disso, seria 1/6 vezes 1/5? Muito bem. Então 1/6 vezes 1/5 é o que cada uma faz por hora, concorda? Certo. Eu entendi o que você disse e você está certa. Cada uma está esvaziando 1/5 do tanque. Não é? É. E isso elas fazem em 6 horas. Então, se essa torneira esvazia esse pedaço em 6 horas, é porque a cada hora ela derrama 1/6 dele. É ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Então, quanto é que cada uma derrama por hora? 1/6 de 1/5, 1/5. que é 1/30. Eu fiz essa questão tão diferente. O que é isso, 1/30? Eu escuto já já. O que é isso, 1/30? É o quanto cada uma delas faz por hora. Tá? Isso aqui é por torneira por hora. Que você poderia ter pensado assim também. Ó, se as 5 torneiras levam 6 horas, é porque cada uma leva 6 horas para derramar a sua parte. Então, se uma torneira leva 6 horas para derramar isso aqui, ela sozinha vai levar mais 6 horas para derramar isso, mais 6 horas para derramar isso, mais 6 horas para derramar isso, mais 6 horas para derramar isso. Então, cada torneira vai levar 30 horas para esvaziar tudo. Concorda? Aí, se cada torneira leva 30 horas para esvaziar tudo, é porque por hora é 1/30. Professor, dá para repetir esse último pedacinho que o senhor falou, que terminou com 30 horas? Eu Com certeza. olhei Com para certeza. baixo para escrever. Não tem nada não. Veja. Essa torneira vai derramar isso aqui tudinho em 6 horas. Certo. Essa daqui vai derramar... Peraí que tem gente querendo entrar. Rapidinho. Ah, sim. Entendi. 5 vezes 6 em 30 horas elas terminam. Não. Não. Desculpa, eu tô só vendo aqui porque tinha alguém querendo entrar e eu não tinha visto. Elas terminam em 6 horas. Ó, essa torneira derrama esse pedaço dela em 6 horas. Sim. Cada uma derrama esse pedacinho em 6 horas. Então, se uma torneira tiver que fazer tudo sozinha, em 6 horas ela só vai fazer esse pedaço. Sim. Então, ela vai ter que gastar mais 6 horas aqui, mais 6 horas aqui, mais 6 horas aqui, mais 6 horas aqui. Ela vai gastar o todo 5 vezes 6 horas, que dá 30 horas. Entendi. Por isso que por hora ela faz 1/30. É a mesma coisa. Tá entendendo? Sim. Aí vamos à torneira B. Vamos à torneira B. Ele está dizendo que 7 torneiras do tipo B levam quantas horas? 4 horas. 7 torneiras levam 4 horas. Então, a gente imagina o tanque aqui dividido em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada parte dessa é 1/7 do tanque. E aí, cada torneira vai derramar esse 1/7 em 4 horas. Então, é porque em cada hora elas vão derramar 1/4 disso.
Então, isso daqui que cada uma delas derrama vai ser 1/4 de 1/7, que é 1/28. E isso é por torneira por hora. Correto? Por torneira por hora. Eu vou mutar alguém aqui. Deixa eu ver quem é que tá com mais barulho aí. Vou mutar aqui por enquanto. Mas quando quiser falar, diz. Acho que foi o Edja. Eu acho que tinha algum barulho de fundo aí. Não sei se estava desconcentrando. O Edja, agora Pichinha, se ela quiser falar. Eu vou mutar não. Pede pra Oi, ela estão me mutar o ouvindo? microfone Oi, Edja. e depois ela abre. Eu tava mudando do celular para a tela do computador, desculpa. Tem nada não. Nada. É porque eu ia mutar, mas eu depois fiquei pensando, se ela quiser tirar do mute, pode ser que ela não consiga. Aí eu Verdade. me arrependi. Bora, vamos para cá. Obrigada. Vamos. Então, pessoal, essa questão tinha esse cuidado, né? Muita gente pega essa questão e faz assim. Ah, se 5 torneiras levam 6 horas, cada torneira leva 1,2. Quer dizer, 1/5 de 6 horas. Só que não é aí, porque a proporção, na verdade, é a inversa. Quanto menos torneiras, mais tempo. Se 5 torneiras levam 6 horas, veja, 5 pessoas me ajudando aqui. 5 me ajudando, não, 4 me ajudando, né? Eu e mais 4 pessoas, 5 pessoas para fazer a faxina daqui de casa leva 6 horas. Aí eu sozinho vou levar menos de 6 horas? Não. Eu sozinho Não. vou levar o quíntuplo. Então, se 5 torneiras levam 6 horas, cada torneira vai levar 30 horas, se tiver que fazer sozinha. Por isso que Eu por hora é resolvi 1/30. Eu resolvi assim, só que eu só fiz a relação torneira a hora e depois eu somei. E aí eu tinha errado a primeira vez que eu não tinha pensado nessa coisa inversa da regra de 3. Aí depois eu fiz e deu certo. Eu não pensei tipo, fazer a vazão por hora. Você tá entendendo? Tô entendendo. Enquanto Tranquilo, cada uma leva. tranquilo. Aí eu estranhei, mas eu gostei dessa outra forma. Mas veja, um pouco o culpado disso sou eu. Só que, sinceramente, eu acho que é um culpado no bom sentido. Porque no momento em que eu estimulo que vocês não fiquem muito engessados, querendo simplesmente reproduzir, aí vocês vão criando soluções próprias para as questões. E quando vocês enfrentam uma prova que muda as perguntas de um ano para o outro, esse hábito é imprescindível. Porque a gente não sabe exatamente como vão ser as perguntas. Então, a gente tem que estar preparado mesmo para o diferente. Mas bora lá, vamos terminar. Agora ele quer saber em quanto tempo 3 torneiras do tipo A e 2 do tipo B, abrindo 3 do tipo A e 2 do tipo B, o tanque se esvaziará. Então, se forem 3 do tipo A, olha, uma do tipo A faz 1/30. Então, 3 vão fazer 3 vezes 1/30. Por hora, concorda? 2 do tipo B, uma do tipo B faz 1/28. Então, 2 vão fazer 2 vezes 1/28. Somando, eu tenho o total que as 5 fazem. 3 do tipo A mais 2 do tipo B. Elas vão fazer isso tudo por hora. Então, após quantas horas elas farão tudo? É um inteiro. Após quantas horas elas farão tudo que é um inteiro? Aí eu vou fazer aqui, vai ficar T vezes. Aqui dá 1/10. Aqui simplificando dá 1/14. Igual a 1. Aí aqui o MMC de 10 e 14 é 70. Então, 70 dividido por 10 dá 7. 70 dividido por 14 dá 5. Isso aqui vezes quanto é igual a 1. Aí vai ficar T vezes 12/70 é igual a 1. Então, T vai ser
70/12 de hora. Eu não sei como estão alternativas aqui. Tem aqui Tá em 5 horas e tudo 20. 5 A alternativa horas e é 5 alguma horas e coisa. 20. Porque aí vai ficar aqui 70 horas. Vamos fazer isso, a gente fez na última aula, não foi? 12. 70 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Sobram 10. Sobraram 10 horas. Aí eu vou e multiplico isso por 60 para transformar em minutos. Minutos. Aí quando eu dividir 600 minutos por 12, dá 50, né? Então ficam aí 5 horas e 50 minutos. Correto? Correto. Enfim, Beleza. se você disser assim, eu tinha que fazer dessa maneira, Alvino. Não, tem várias. Você poderia pensar em regra de 3 inversa desde o começo. Se eu já tivesse Eu fiz assim. se eu já tivesse ensinado regra de 3 no começo, eu poderia fazer assim, ó. Vou pegar aqui de verde. Deixa eu ver se eu acho o roxo mesmo aqui, roxo. Eu poderia ter feito assim, ó. Vou botar aqui nesse cantinho, não sei se vai ficar na frente, acho que não. 5 torneiras do tipo A. 5 torneiras do tipo A levam 6 horas. 3 torneiras levam quantas horas? Aí eu poderia descobrir logo 3 torneiras do tipo A, quantas horas levam. Só que aí eu tinha que pensar assim, menos torneiras são mais horas. Aí eu teria que, nessa regra de 3, montar uma regra de 3 inversa. Aqui que estava o perigo. Poderia fazer o mesmo aqui agora. 7 torneiras do tipo B levam 4 horas. Então, 2 torneiras vão levar quantas horas? Mas também resolver por uma regra de 3 inversa. Que aí eu ia ver depois, por hora, quanto é que essas 3 fazem. Por hora, quanto é que essas 2 fazem. Somar, enfim, ia dar no mesmo. Mas eu quis seguir essa linha de raciocínio porque era a linha de raciocínio que eu estava usando já em todas essas questões. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Eu posso sair dessa aí para 11? Sim. Pode. Então, bora para 11. Questão de número 11. Tem um barulho aí. Jué, ué, ué. É o quê? Sou eu não, dessa vez, viu? Eu vou desligar o meu, porque a porta da rua tá aberta. E se for, tu avisa. Deixa eu silenciar, pra ver se sou eu. Eu acho que Também ela sou inocente. Também sou inocente. parou agora, né? Não, melhorou. Melhorou. Foi. Era um negócio assim. Tchué, tchué. Deixa eu fechar a porta aqui da rua. Ó, continua um barulhão. Continuou. Ih, rapaz. Faz o seguinte, quem não vocês mutam e quando forem falar, vocês ativam. Onde é que muta? Tem um microfone aí em silenciar, só aperta nele. Só se for fácil, senão relaxa que eu vou me acostumando aqui. Eu Vamos fechei a... a porta agora. Tá ótimo, tá tudo ótimo. Vamos a 11. 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Tá? Isso é o que elas fazem eu acho que é o juntas. seu. Junto do nome, minha gente, Eu tem já anotei. O que eu tava vendo agora que tava parado foi o seu que tava voltando mesmo. Ixi, desculpa. Nada. Eu tô escutando esse barulho também. É que eu tô porque vendo. o Ed já tá em 2. Deixa eu mutar ela no outro aqui. Pronto. Então era o Rapaz, Ed eu vou abrir agora. a porta de casa pra entrar um ar. Se fizer barulho, eu fecho. Talvez o Ed já Ah, é porque eu seja... tô no celular também. Talvez desculpa. seja porque você tá em 2.
É isso Já mesmo. saí do celular e agora eu tô só no computador. Pronto. Joia. Então, bora voltar para a questão aqui. Cadê ela, meu Deus? Foi que houve com ela? Tá aqui. 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. As duas juntas. Então, é porque em cada hora elas fazem um sexto, correto? Sim. A primeira gasta 5 horas a mais do que a segunda para fazê-lo sozinha. Isso quer dizer que se a segunda levar X horas, a primeira vai levar X mais 5 horas. Vocês concordam? Sim. Uhum. Sim. Então, quanto tempo gastará isoladamente a segunda? Ele quer saber esse X para encher o tanque. Eu não sei quanto tempo a segunda leva. Eu estou dizendo que ela leva X horas. A primeira vai levar X mais 5 horas. Então, isso significa que a segunda, em 1 hora, enche 1 sobre X. E a primeira, em 1 hora, enche 1 sobre X mais 5. Mas eu não sei qual é esse tempo X. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Então, elas juntas, em 1 hora, elas vão encher. Juntas, em 1 hora, elas vão encher 1 sobre x mais 5, que é o da primeira, mais 1 sobre x, que é o da segunda. Acho que eu sei que eu errei. Só que se o problema disse que elas enchem tudo, rapidinho, em 6 horas, se elas enchem tudo em 6 horas, então é porque, por hora, elas enchem 1/6. Então, a fração que a primeira enche, mais a fração que a segunda enche, tem que dar a fração total que elas enchem, que é 1/6. A gente tem que lembrar sempre disso, que o que a gente pode somar é a tarefa que uma faz, no caso, a fração da tarefa que uma faz, mais a fração da tarefa que a outra faz, no mesmo intervalo de tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas tem que ser no mesmo intervalo de tempo. Tá entendendo? Sim. Diz, Lícia, pode dizer, foi mal, diga aí. Não, desculpa. É que quando eu considerei fazer a questão, horas, eu não coloquei com o mesmo X. Eu considerei que a torneira A era uma coisa e a B era outra. Ou seja, era como se eu estivesse falando da vazão. Você está entendendo? Que a vazão de cada um era diferente. Isso. Mas na hora eu coloquei hora como A e B, por isso que ficou muito confuso o cálculo. Eu tive que fazer aritmética dentro de aritmética. Sei. Foi enorme. Entendi, mas saiu. Saiu. Agora eu entendi o que eu errei. Horas podia ficar só em X, porque é tudo em hora. A Isso. vazão X horas é e X mais diferente. 5 horas. Se fosse considerar a vazão, eu só faria X e Y, não é isso? Por exemplo. Poderia Entendi. ser. Mas o próprio tempo você podia chamar de X e Y, só que aí o Y seria igual a X mais 5. A questão é que ele disse que o tempo é que era 5 horas a mais, então era melhor eu chamar de X o tempo e não a vazão. Entendi. Entendeu? Como eu não sabia, se eu soubesse, por exemplo, que esse X era 2 horas, eu já sabia que aqui ia ficar 1/2. E aqui iam ficar 7 horas, aqui ia ser 1/7. Mas eu não sei quanto é que é esse X. Então eu chamei de X. Aí por hora 1 sobre X e 1 sobre X mais 5. E somando a fração que uma faz mais a fração que a outra faz, tem que ser a fração total que elas fazem, que vai ser 1/6, já que elas fazem tudo em 6 horas. Tranquilo? Aí eu vou ter que resolver essa equação, que vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu vou ter que pagar o MMC, que vai ser 6 vezes x mais 5. E aqui 6 vezes x mais 5. Se bem que se eu tivesse alternativas, que essa questão não tem, mas se tivesse, era uma boa sair dando uma testadinha. Pegar cada alternativa e botar aqui para ver qual é que a soma dá 1/6. De repente seria mais rápido. Isso aqui dividido por x mais 5 vai dar 6x. E isso tudo aqui dividido por x vai dar 6 vezes x mais 5. E isso aqui dividido por 6 vai dar x vezes x mais 5. Aí o que é que vai acontecer aí?
eu vou cancelar aqui os denominadores, porque eles são iguais. Frações iguais com denominadores iguais, eu posso igualar os numeradores. E aí vai ficar assim, 6x mais 6x de novo, mais 6 vezes 5, que é 30, é igual a x ao quadrado mais 5x. Estou devendo aí que eu não consegui fazer ainda, mas eu vou gravar a aula de equação do segundo grau. Aí eu passei tudo para lá. X ao quadrado menos 5x menos 12x vai dar menos 7x e o 30 ficou menos 30. Né? Aí, se eu for resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, passo a passo, aí lá vou eu para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem está com dificuldade ainda nisso, faz devagar. Eita. Tem gente querendo entrar. Acho que é o Edja de novo. Ela chegou a sair total, foi? O Edja? O Edja, tu tinha saído? Bom, vamos lá. O que dá velocidade a gente é a segurança. Então, no começo, se acha que está fazendo devagar, faz devagar mesmo. Até treinar, treinar, treinar e ficar rápido. Aqui vai ficar 49 mais 120, que menos vezes menos vai dar mais, que é 169. Isso é o delta. 169 é 13 ao quadrado. Como eu vou precisar da raiz de delta, já sei que vai dar 13. Então, a fórmula de Bhaskara é que x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 7, que é 7, mais ou menos a raiz de 169, que é 13, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, uma das raízes vai ser 7 mais 13, 20. Dividido por 2, 10. E a outra é 7 menos 13, dá... Quanto é 7 menos 13? Menos 6. Menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Só que essa aqui não serve. Então, x é 10. E, se não me engano, x já é a pergunta mesmo. Porque ele quer saber... Deixa eu voltar para a pergunta. Depois eu boto isso Ele aqui quer de saber novo. o da menor, professor. Ele quer o da segunda, que é x. Então, pronto. O próprio x é a resposta. Então, a resposta final é 10. 10 horas. Beleza? Sim ou não? Yes Sim. or no? Sim. Yes. Sim. Joia. Professor, Oi. o senhor pode fazer alguma das, com dúvida em duas questões no exercício de autoavaliação. Pode fazer um deles? Diga quais são, para eu ver se eu faço agora ou se eu gravo. Diga quais são. É a questão 2, de idade, e a última questão, que a 10ª do Enem PPL. Mas pode ser que quando eu ver a resolução da questão 15 de aprofundamento, eu faça ela, porque eu achei que como eu tô com dúvida, eu achei as duas bem parecidas. Certo. Elas são mesmo. Tu sabe dizer qual é a página aí rapidinho para me ajudar? A página é 26 e 27. 26. Questão 2. E questão 10. 10. Eu acho que essa questão 10 você vai conseguir depois, mas ela é uma ótima questão para eu gravar. Porque eu posso fazer, inclusive, um gráfico, uma animação. Dá para fazer uma solução para ela bem bonita para vocês verem com calma. A 2 eu posso fazer agora porque ela é mais curtinha. Se todo mundo quiser, no instante eu faço. Mas essa 10 eu vou fazer a solução dela para o YouTube. Aí eu boto na minha lista aí de questões que eu vou colocar para vocês assistirem no YouTube.
É uma questão boa para Tá ficar lá, certo. tá bom? Ela vai Obrigada. ser mais demorada e aí eu preparo um negocinho mais bonitinho para ela. Então, deixe-me colocar aqui em algum lugar a questão 2. Deixa eu só capturar aqui ela. E aí eu vou fechar isso aqui. Vou criar aqui um novo layer. Vou colar nele a questão. Beleza? Estão vendo aí direitinho ainda? Aqui? Vocês estão vendo a questão aí? Sim. Tá, né? Tranquilo? Sim. Sim. Um pai tem 54 anos e seus 4 filhos têm juntos 39 anos. Somando as idades dos 4 filhos. Daqui a quantos anos a idade do pai será igual à soma das idades dos 4 filhos? Então, eu posso até pensar assim, olha, pai, se eu fosse fazer essa questão na mão, testando, pai e filhos, certo? Hoje, ele tem 54 e a soma das idades dos filhos é 39. Daqui a um ano, o pai vai ter envelhecido 1 ano, ele vai passar a ter 55. E os filhos, cada um vai envelhecer 1 ano também, só que são 4. Então, essa soma das idades dos 4 filhos não vai aumentar só 1. Ela vai aumentar 4. Aí 39 mais 4 dá 43. Que até na mão eu poderia continuar aqui. Olha, toda vez que eu somar 1 na idade do pai, eu vou ter que somar 4 na soma das idades dos 3 filhos. Vai Não ficar entendi, aqui professor. 56 e 47. Não entendeu por que aqui soma 4, é? Sim. Exato. Joia. Imagina que esses 39 anos aqui, que é a soma das idades dos 4 filhos, imagina, Ionix, que seja porque um tem 10, um tem 5, um tem 7, já vai em quanto? 22, né? Isso. 22 para chegar em 39, falta quanto? 15, né? Isso. Beleza? Aí essa soma não dá 39. Certo. Quando passar 1 ano, esse filho que tem 10 vai passar a ter 11, o que tem 5 vai passar a ter 6, o que tem 7 vai passar a ter 8, o que tem 15 vai passar a ter 16. Aí essa soma não só vai aumentar 1, ela vai aumentar 4. Porque cada filho aumentou 1 ano. Ah, entendi. Entendesse? Entendi. Então, a cada ano que se passa, cada idade aumenta 1. Logo, a soma das idades dos 4 filhos vai aumentar 4. Eu estou só dizendo assim que... É porque tem um livro, eu estou até com ele aqui, que eu ia mostrar num vídeo. Eu falo dele muito em aula. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo meu vídeo? Sim. Sim. Não A tô arte- conseguindo. Ah, fale. A arte de resolver problemas. Certo? Nesse livro aqui, na introdução, o cara na introdução diz assim, o estudante precisa, para resolver um problema, ele precisa entender o problema. E nem basta que ele entenda o problema, é necessário que ele deseje a sua solução. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender. Às vezes, é uma paquera dessa que faz a gente entender. É um cálculo nesse na mão que faz a gente entender qual é a lógica. Então, você pode ir fazendo na mão aqui. Ah, então quer dizer que toda vez que eu aumentar 1 aqui, vai aumentar 4 aqui. Aí 47 mais 4 vai dar 51. Aí mais 1 aqui dá 58. E mais 4 aqui vai dar 55. Aí mais 1 aqui
dá 59. Mais 4 aqui também dá 59. Eita, igualou. Ah, o que é que eu quero dizer? Se eu só tivesse essa saída no dia da prova, eu só consegui fazer na mão assim. Não é melhor fazer na mão do que não fazer? E não foi tão demorado assim. É, professor, mas é um absurdo você, professor, ficar sugerindo fazer um negócio desse na mão. E se a coisa fosse demorar muito? Se fosse demorar muito, mesmo assim, esse início na mão pode dar a gente a intuição, a ideia sobre a generalização que a gente precisa fazer. E é o que eu vou fazer agora. Se eu quisesse generalizar isso, eu iria fazer o quê? O pai hoje tem 54. Daqui a 4 anos ele vai ter, daqui a X anos, desculpa, ele vai ter 54 mais X. Os filhos juntos hoje têm 39 anos. Daqui a X anos eles vão ter 39 mais 4x. Por quê? Porque é 4 para cada ano. E eu quero saber quando é que isso vai ser igual. Mas para chegar sozinho a essa equação, eu posso precisar, às vezes, desse raciocínio na mão, sabe? Nesse raciocínio passo a passo, para poder ter a ideia. Claro, e se na hora da prova eu já conseguir pensar direto na equação, perfeito. O que muita gente não entende é que acha que porque o professor está mostrando também assim, ele não sabe já fazer direto aqui de cabeça. Às vezes eu não sei fazer direto de cabeça, montar a equação para alguma questão. Aí essa análise individual ajuda. E às vezes eu ainda faço essa análise individual de um problema parecido, mais fácil, para poder partir para aquele. Outra coisa que esse livro aqui cita, que ele diz, cria um problema correlato menor. Quer dizer, eu vou pegar outro livro aqui para mostrar a vocês se eu achar fácil. Espera aí. Oh, Jesus. Não sei se está todo mundo vendo. Está vendo esse livro aqui? Sim. Deixa eu ver Ai, se que bonitinho. deixa eu ver se eu estou vendo vocês aqui. Deixa eu botar para ver vocês aqui, rapidinho. Está vendo esse livro aqui? Filosofia da Ciência. Sim. Sabe quando eu ganhei esse livro? Ó aqui. Livraria Livro 7. Diga aí, nem existe mais. Sabe quando eu ganhei esse livro? O professor tá se entregando aí. Livro Olha aqui, 7. olha aqui a dedicatória. Leia aí. Nossa, Não dá ao pra ler. amigo Alvino, Tá? em lembrança do que seja, um abraço. Eu não consigo ler o 96. 19 de outubro de 96. Meu aniversário. Tem 3 Sabe anos. quantos anos? Isso foi meu aniversário, sabe de quantos anos? 20. Agora, sabe de quem é essa assinatura? Não. Quem conhece o professor Rogério Porto? Não. Eu ouvi o Eu senhor conheço. falar e conheço. Trabalho de Pronto. Fernandinho. O professor Rogério Porto é a minha principal referência em educação desde sempre. Continua sendo. Ele é uma sumidade e é um amor de pessoa. Conheçam essa criatura porque vale a pena vir a esse mundo e conhecer esse cidadão, viu? Aí ele me deu esse livro quando eu comecei a dar aula. Ele foi meu professor, ele me deu de presente. E tem um momento aqui nesse livro em que esse livro cita esse. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Uhum. Eu vou ler, viu? Eu vou ler. Isso faz parte da aula, não achem que é perda de tempo, não. São posturas muito importantes para vocês. É tolo tentar responder uma questão que você não entende. É triste ter que trabalhar para um fim
que você não deseja. Dois verbos aí, entender e desejar. Coisas tristes e tolas como estas frequentemente acontecem dentro e fora da escola, mas o professor deve evitar que ocorram em classe. O estudante deve entender o problema, mas não basta que ele o entenda. É necessário que ele deseje a sua solução. George Polya, How to Solve It. How to Solve It é o título original desse livro. Em português botaram A Arte de Resolver Problemas. Mas o original em inglês é How to Solve It. Certo? Mas, enfim, o que eu quero dizer é, algumas questões a gente não resolve. Não estou dizendo que foi essa, pode ter sido. A gente não resolve porque a gente não entendeu a pergunta. Muitas vezes é isso. Verdade. E muitas vezes a gente quer já partir para uma equação sem ter entendido a pergunta. E o que muitas vezes a gente faz para entender melhor a pergunta é começar a fazer anotações, como eu fiz aqui de vermelho, anotações sem muita pretensão. Eu vou rabiscar aqui para ver se eu tenho alguma ideia a partir desses rabiscos. Às vezes a gente tem. Isso é resolver um problema, que é diferente de resolver um exercício. Claro que o ideal é chegar na prova do Enem e não ter nenhum problema, só ter exercício. Tá entendendo? Então, resolvendo essa equação aqui, sai aqui, vai ficar 54 menos 39 é igual a 4x menos x. 15 é igual a 3x, x vai dar 5. 5 anos. Que foi o que a gente contou aqui. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5 anos. Em 5 anos eles igualam. Certo? Que até de cabeça podia ter feito. A diferença de 39 para 54 é 15. Como a cada ano o pai aumenta 1 e os filhos aumentam 4, então eles vão se aproximando 3 a cada ano. A diferença vai diminuindo 3. Para zerar essa diferença e eles ficarem iguais, quantas vezes 3 vai dar 15? 5 vezes 3. Mas não é para ficar depois disso, poxa, era tão fácil, por que é que eu perguntei? Não é por aí. É pensar nisso que eu li do livro lá, da postura. Deixa eu ir rabiscando para ver se eu tenho a ideia geral ou não. Beleza? Beleza. Então, Muito top. obrigada. Então, top. Estou aqui, já anotei a outra dívida, que é a 10 da autoavaliação de primeiros problemas. Bruno tinha tentado entrar, mas ele não tentou mais. Bruno tá por aí? Ah, tá, Bruno tá. Tô aqui. É porque ele não falou nada ainda hoje. Eu fiz, cadê o Bruno? Ele tá aqui mesmo. Eu tô aqui, rapaz. Mas tá, tranquilo. Me lembrei de tu agora. Ok, pessoal. Então, deixa eu tirar compartilhamento de tela aqui. Só um minutinho. Como é que eu faço? Tá compartilhando a tela, tá? Tá. Tu não. Vocês estavam vendo minha tela, não estavam? Tá, tô sim, professor. Eu não estou sabendo como... Stop share, achei. Quem fica mudando de aplicativo e cada um é de um jeito. Pois bem, para onde nós vamos agora? Quem lembra? Agora MDC e MMC, né? Questões de MDC e MMC. Ficha A11. Eu ia fazer algumas do início para dar uma treinada, mas me digam aí, quem já mexeu, que dúvidas tem? Eu não vou fazer as mais difíceis agora, não. Mas me diga aí, já para eu saber. Eu já fiz, mas fiquei em dúvida na 15ª. 15ª. Ela é uma questão bem cheia de pegadinhas mesmo. É uma questão
delicada, essa 15. Eu vou gravar essa 15 para eu fazer uma gravação bem devagarzinha, porque ela tem mais de uma saída. Eu vou gravar essa 15 também para vocês durante essa semana. Se vocês não entenderem, digam. Acho melhor eu gravar. Diga outra. Pode fazer a 3 da autoavaliação, Autoavaliação 3. por favor, se puder. Posso. Autoavaliação 3. O que mais de múltiplos divisores? É de múltiplos divisores, né, Bruno? É sim, é sim. Tá, só para eu saber se é de lá mesmo. Página A 102. segunda, eu acho que eu não sei o que eu errei nessa segunda. A segunda Não, que... eu fiz. A da autoavaliação eu fiz. Ah. Peraí. Vamos por etapas. Qual é a página aí que tu falou, Paulo? 102. 102. Questão 2 é? 3. Se eu faz a 14 da 101 e a 100, a 13ª da 100? Peraí. 14. Da página 100 e quanto? 101. E a E a 13. 100 da página 100. É tudo da lista A11, né? É. 13 e 14. Certo. Deixa eu ver Deixa se ainda eu tem ver. mais um, então fica na chão onde eu anotei. Diga aí que eu vou olhando. Agora deixa. Vamos lá, lista A11. Deixa eu voltar a compartilhar a tela para vocês verem. Tô com fome. Também. Não trouxe nadinha, nem água. Eu nem lembrei de subir água aqui para eu beber. Vai buscar, né? Dá para ir passando. Dá para ir passando. É melhor ir buscar, porque é uma questão de saúde. Pensa melhor quando bebe água. É, né? Eu não vou, não. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo aí? Tá dando para ver a questão? Assim. Autoavaliação 3. Isso Sim. tá na página... 102. Página 102. Do aeroporto Santos Dumont, partem aviões para São Paulo a cada 20 minutos. Para o sul do país, a cada 40 minutos. E para Brasília, a cada 100 minutos. Às 8 horas da manhã, houve embarque simultâneo para a partida. Negócio mal escrito danado, né? Houve embarque simultâneo para a partida. Sabe escrever não, mané? Ele está querendo dizer que às 8 da manhã, que eu vou chamar esse 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu vou sempre pensar que é o meu T igual a 0. Nessas questões de periodicidade, é sempre bom eu pensar assim. Porque ele diz de quanto em quanto tempo uma coisa ocorre, de quanto em quanto tempo outra coisa ocorre, de quanto em quanto tempo outra coisa ocorre. Então, você tem São Paulo, você tem Brasília e tem... Desculpa, tem São Paulo, tem o sul do país, né? Vamos colocar assim, e Brasília. São Paulo a cada 20 minutos. Para o sul do país a cada 40 minutos. E para Brasília a cada 100 minutos. Então, eu imagino assim, houve uma primeira partida simultânea em T igual a 0. Esse T igual a 0 eu vou saber que são 8 da manhã, mas eu faço esse ajuste depois. Para São Paulo vai ter depois de 20, 40, 60, 80, tudo em minutos. Então, São Paulo, partida para São Paulo vai ocorrer de 20 em 20 minutos. Então, nos múltiplos de 20, contando a partir de T igual a 0.
Para o sul do país, nos múltiplos de 40. E para Brasília, nos múltiplos de 100. Se eu quero saber, às 17 horas e 20 minutos do dia seguinte, até lá, quantos outros embarques simultâneos haverá? Então, quantas outras coincidências haverá? Para eu saber quantas outras coincidências haverá, eu vou primeiro ter que saber de quanto em quanto tempo ocorre coincidência. E aí? Se as saídas para São Paulo são nos múltiplos de 20, para o sul do país nos múltiplos de 40 e para Brasília nos múltiplos de 100, as coincidências ocorrerão nos números que forem múltiplos de 20, de 40 e de 100. Ou seja, nos múltiplos comuns. Então, quais são os múltiplos comuns a 20, 40 e 100? São os múltiplos do MMC. Sim. O MMC vai ser o menor número que é múltiplo de todos. Aí eu vou calcular o MMC dos 3. MMC. Qual é o MMC dos 3? Ó, eu vou dar-lhe logo aqui 1 por 10, porque todos são divisíveis por 10. Eu já ganho tempo. Eu poderia logo botar 1 por 20 aí, não tinha nem problema. Aqui dá 2, aqui dá 4, aqui dá 10. Por 2 vai dar 1, 2 e 5. Por 2 vai dar 1, 1 e repete o 5. Por 5 vai dar 1, 1, 1. 5 vezes 2 eu sempre guardo para depois. Aqui dá 20. 20 vezes 10, 200. 200 minutos. Isso quer dizer o quê? 200 é o menor número que é múltiplo dos 3. Então, só depois de 200 minutos é que vai ter uma coincidência. E aí, depois de 400 minutos, vai ter outra. Depois de 600 minutos, vai ter outra. Contando a partir do zero. 200 minutos são quantas horas e quantos minutos? 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Então, eu vou ter que descobrir agora. Se são 3 horas e 20 minutos, eu vou ter que descobrir agora. A partir das 8 da manhã. Cadê? A partir das 8 da manhã de hoje, até as 17 horas e 20 do dia seguinte, quantos ciclos de 3 horas e 20 minutos tem? Ver quantas vezes isso vai ocorrer. Ou então eu vejo quantos minutos tem aqui, se eu preferir colocar em minutos, para ao invés de usar 3 horas e 20, usar 200 minutos. Vocês estão entendendo? Uhum. Então vamos lá. De 8 horas da manhã de hoje até 8 horas da manhã de amanhã, já são quantas horas? 8. Não, 24. De 8 da manhã de hoje até 8 da manhã de amanhã, já são quantas horas? Daqui para cá, 24. São quantas horas? 24 horas. Aí agora, de 8 horas da manhã de amanhã até as 17h20 de amanhã, são quantas horas? São de 8 para 17 dá? Não, de 8 para 17 dá 9, né? 9h20. 9 horas e 20. Beleza? Então, ao todo, eu vou ter 24 mais 9 mais 20 minutos. 24 mais 9 dá 33. 33 horas e 20 minutos. Ok? Quantos ciclos você tem aqui de 200 minutos? Quantos ciclos de 200 minutos? Tá? Cuidado que aqui são 3 horas e 20. Várias vezes. Você pode até colocar na forma decimal, se você quiser. Mas você pode também transformar tudo em minutos, se achar mais fácil. Quanto é 33 horas vezes 60? 33 vezes 60. 33 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. 1980 mais 20 dá quanto? 2000. Não é? Sim. Porque aqui mais 20 minutos. Então, isso é um total de 2000 minutos. Vocês concordam?
Sim. Então, 2.000 minutos. Cabem quantos ciclos de 200 minutos em 2.000 minutos? 10. 10 ciclos. Então, 2.000 dividido por 200 dá 10. 10 ciclos. Então, são mais 10 repetições, porque se ele está dizendo até, né? Até, esse horário aqui também vai ser uma repetição, porque bateu certinho. Não é isso? Então, são mais 10 repetições, letra C. São mais 10 vezes. Porque veja que ele colocou quantos outros embarques. Eu não estou contando com esse, que foi de t igual a 0. Eu estou contando uma vez 200, 2 vezes 200, 3 vezes 200, até 10 vezes 200, que é 2.000. Então, vai dar 10 vezes 200, que é 10 ciclos, 10 repetições. É porque eu entendi. Não entendeu? Entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Alguém não entendeu? Pode falar. Essa foi a questão 3, né? Autoavaliação 3. Dessa de múltiplos divisores. Posso sair dela já ou querem que eu deixe aí para copiar mais alguma coisa? Pode sair. Pode passar por mim. Qualquer coisa vai ficar salvo, aí vocês procuram. Deixa eu pegar aqui agora a questão 13. É a 13? Quem pediu a 13? Um trem percorre uma ferrovia circular e para de 6 em 6 estações. Ao fim de quantas voltas completas terá parado na estação de saída, sabendo que a ferrovia possui 20 estações? Então, veja, o trem percorre uma ferrovia circular. Então, vou imaginar aqui um círculo. Nesse círculo tem 20 estações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eita, eu fiz um a mais. Pronto. Tá aí meio mal feito, mas aí tem 20. Imagine que essa aqui seja a estação de saída, tá? Essa daqui é a estação de saída. E ele para de 6 em 6 estações. Então, eu tô nessa. Aí eu vou avançar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paro aqui. Agora mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paro aqui. Alguém pode estar pensando, peraí, Alvin, tu vai sair procurando na mão, é? Vê, eu acabei de falar daquele lance do livro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou estimulando que quem não entendeu como resolver o problema, talvez tenha uma ideia no meio da minha explicação. É isso que eu estou querendo. Eu não quero já dizer como faz. Olha, essas questões é só você fazer tal conta. Isso eu posso dizer depois. Porque se eu fizer isso, você só está preparado para essa. Diz, Paulo. Tu já não terminaste, né? A questão diz que não fala em quantas estações de saída existe, né? Mas já se deduz que existe uma, né? Como é? Ao fim de quantas voltas completas terá parado, né? Então só há uma estação de saída. E a gente deduz que é nesse contexto, né? Eu estou imaginando que só tem uma de saída, que é como se fosse essa. A minha questão com essa questão é que eu não consegui ver uma forma de calcular isso em álgebra. Tudo bem, Você tá vamos entendendo? chegar lá. Vamos chegar lá. Girando ela. Tá bom. Eu posso sair fazendo na mão, não é isso? 6, 6, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui? Então, quantas voltas eu dei? Né? Dei uma, dei duas. Eu fiz certo, fiz? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Fiz uma volta. 3, 4, 5, 6. Não, que eu tinha errado. Aí é fogo. 6, 6, 6. Aí aqui 2, 4. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Estou na terceira volta, né? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Cheguei. O que eu quero mostrar com isso é assim. No dia de uma prova, se só saiu assim, saiu. E vocês não têm noção da quantidade de gente que não resolve uma questão dessa, sem sequer ter a atitude de resolver assim. Tá? Eu não estou dizendo que eu vou parar por aqui. Eu só estou dizendo que assim sairia. Se você entendeu o problema e desejou resolver o problema, esse desejo pode ser qualquer tipo de motivação. Eu quero passar, eu estou lá no meio da prova, sob pressão, quero fazer prova boa, quero passar. Sei lá, oferecer um prêmio de 100 mil reais para quem resolver essa questão. No instante, a pessoa resolve de qualquer maneira. Bora, 100 mil para quem resolver primeiro essa questão. O que tem de gente que não resolveria sem essa motivação, mas que com os 100 mil no bolso resolveria. Então, vocês podem tentar de qualquer maneira. Agora, bora melhorar? Bora melhorar. Para essa questão ser resolvida com álgebra, o bom seria você chamar essa estação inicial, porque nesses problemas de periodicidade eu sempre vou fazer isso. A largada, a primeira coincidência, eu vou chamar de t igual a 0. Porque se eu chamar essa saída de 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vão aparecendo aqui justamente os múltiplos de 6. Se você chamar essa daqui de 1, não vai ser bom. Porque vai ficar 1, 7, 13, 19. Aí você não vai reconhecer, embora vá de 6 em 6, pode ser que você não se ligue que tem que pensar nos múltiplos de 6. Por isso que eu sempre pego esses problemas e penso que o primeiro momento é t igual a 0. Que no caso aqui não é tempo, mas são as estações. Só que se eu chegar aqui 18, aí 19, 20, 21, 22, 23, 24, eu sei que não existe a estação 24, mas eu posso pensar que 24 é 18, é 20 mais 4. Então é uma volta e mais 4. Por que eu não posso continuar trabalhando com o 24? Aí 24, depois vem para o 30, depois vem para o 36, depois vem para o 36 mais 6, que é 42, mais 42 mais 6 vai ser 48, 48 mais 6 vai dar 54, 54 mais 6 vai dar 60. Eu pensei assim também, professor. Então, muito bem. Ele anda nos múltiplos de 6. Mas essa estação de saída, ela é sempre nos múltiplos de 20. Que é 0, 20, 40, 60. Então, a saída, ela sempre é um múltiplo de 20. E ele dá passos de 6 em 6. Então, eu vou ter que me perguntar qual é o número que é múltiplo de 6 e que também é múltiplo de 20. É o MMC de 6 e 20. Aí, se você fizer o MMC de 6 e 20, vai dar 60. 60 são quantas voltas, se em cada volta são 20? 3. 3 voltas. Então, 60 dividido por 20 dá 3. 3 voltas. Mas não tenham dúvida. Para vocês ficarem mais habilidosos em resolver problemas diferentes,
Não é melhor para vocês que eu primeiro diga, olha, minha gente, essa é uma questão para ser resolvida pelo MMC. Por quê? Considerando a estação de partida como sendo 0 e andando de 6 em 6, terei os múltiplos de 6. Mas como a estação de partida é sempre um múltiplo de 20, quero um número que é múltiplo dos dois. Logo, um múltiplo comum, então ele é o MMC. Próxima questão. Você resolve em 1/3 do tempo. Mas, para o estudante, ele não fica melhor preparado. Se eu ficar sempre resolvendo, já dizendo qual é o caminho. Claro que existem as questões clássicas. Ok, aquelas clássicas, isso aqui sempre vai cair, isso aqui sempre cai em tal prova, isso aqui sempre cai em qual prova. Você tem que já saber, e um caminho bom é esse. Ok. Mas para você ficar habilidoso para resolver outras questões, tem que se soltar para resolver de alguma maneira. É por isso que eu reforço, por isso que eu peço que vocês tentem primeiro. Eu quero que vocês consigam por um caminho, mesmo que seja ruim, mesmo que seja longo, vocês vão aperfeiçoar. Mas é importante ter tentado resolver questões antes que eu ensine como é que faz. Tá certo? Eu repito isso desde o primeiro dia de aula e vou continuar repetindo. Vou continuar repetindo. E é muito raro. Eu acompanho muita gente na internet, assim, muito canal no YouTube, muito perfil de Instagram, de professor de matemática. Óbvio, eu acompanho, porque eu aprendo sobre a comunicação deles, aprendo um bocado de coisa. Estou lá olhando. E é muito raro. Normalmente, a pegada é isso aqui, faça desse jeito. Isso aqui, faça desse jeito. Transmite segurança por um lado, desde que seja uma questão que vai cair daquele jeito. Existem alguns concursos que se repetem muito. Aí vale a pena o professor fazer isso. Então, essa foi a 13. Tranquilo? Ouvindo, dá só uma geral, por favor. Dou sim. Ele disse que sai da estação de partida, que para de 6 em 6. Então, eu percebi que ele vai parar nos múltiplos de 6. Mas como tem 20 estações, e eu comecei na 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, essa daqui vai ser a 19. A estação de saída vai ser a 20, vai ser a 40, vai ser a 60, vai ser a 80. Então, de 6 em 6 ele anda, mas a estação de saída ela se repete de 20 em 20. Então, eu vou ter que procurar um número que é múltiplo de 6 e de 20. Se eu calcular o MMC, é porque eu não fiz aqui, né? Por 2 dá 3 e 10. Por 2 dá 3 e 5. Por 3 dá 1 e 5. Por 5 dá 1 e 1. Então, isso aqui dá 60. Isso quer dizer que são 60 passos que ele vai dar. Mas como cada volta tem 20 passos, então 3 voltas. Entendi. Entendeu? Show? Alguém quer Beleza, copiar? Eu beleza. espero. Ou eu passo para a próxima. Por mim pode passar. Por mim também, tudo certo. Beleza. Vamos ver aqui. Uma empresa é tipo X e tipo Y aqui. Ficou escondidinho. Uma empresa de construção dispõe de 117 blocos do tipo X, 117 blocos de tipo X e 145 blocos de tipo Y. Qual é essa, professor? Desculpa. É a 14. É a 14 que está na página 101. Esses blocos têm as seguintes características. Todos são cilindros retos. O bloco X tem 120 centímetros de altura. E o bloco Y tem 150 centímetros de altura.
Tá certo. A empresa foi contratada para edificar colunas sob as seguintes condições. Cada coluna deve ser construída sobrepondo blocos de um mesmo tipo. E todas elas devem ter a mesma altura. Com o material disponível, o número máximo de colunas que podem ser construídas é qual? Essa é mais uma questão que, se você não já resolveu outras parecidas, você vai ter que começar fazendo na mão para poder descobrir qual é o raciocínio geral. Veja, ele vai edificar colunas. Essas colunas são construídas sobrepondo blocos do mesmo tipo. Então, vê só, vamos pegar o tipo X. Ele vai pegar aqui um bloco do tipo X, em cima vai colocar outro, em cima vai colocar outro. Isso que eu estou fazendo é para que a gente entenda o problema. Certo? Então, ele não vai colocar vários blocos do tipo X, pessoal. 120 centímetros é a altura de cada bloco desse. É ou não é? É. Então, essa altura total aqui, ela ou é 120, se eu só colocar um, ou é 2 vezes 120, ou é 3 vezes 120, ou é 4 vezes 120. Com certeza ela vai ser um múltiplo de 120, não vai? Vai ou não vai? Sim. Muito bem. Só que isso é a altura da coluna, tá? Colunas sob as seguintes colações. Cada coluna deve ser construída sobrepondo blocos do mesmo tipo e todas elas devem ter a mesma altura. Essa altura tem que ser a mesma para todas as colunas. E elas só podem usar blocos de um mesmo tipo. Então, ou eu uso só blocos do tipo X, ou eu uso só blocos do tipo Y. O bloco do tipo Y é um pouquinho mais alto, tá? Ele é um pouquinho mais alto, porque ele tem 150. Então, não sei se vocês concordam. Se eu montar com blocos do tipo Y, 150, 150, 150, eu vou ter que obter a mesma altura H, porque eu não quero todas do mesmo tamanho. É ou não é, minha gente? É. Então, isso tudo, deixa eu botar de preto aqui, isso tudo é uma coluna construída com alguns blocos do tipo X. E isso tudo é uma coluna construída com alguns blocos do tipo Y. Mas essas colunas aqui têm que ser iguais, porque todas têm que ter a mesma altura. Você concorda que essa altura tem que ser um múltiplo de 120 e que, ao mesmo tempo, tem que ser um múltiplo de 150? Porque se eu vou juntar vários de 120 e vou juntar vários de 150, um número inteiro de vezes, a altura total H, esse H, ele é múltiplo de 120 e de 150. Isso H em centímetros. Vocês concordam? Concordo. Inclusive, eu vou fazer até uma observação aqui que poderia deixar para depois, mas para eu não esquecer. Às vezes, para disfarçar, para fugir da ideia de múltiplo, ele dá as medidas numa unidade que não fica inteira. Então, às vezes, ele pega esses 120 centímetros e bota 1,2 metros, que é a mesma coisa. 150 centímetros, aí ele bota 1,5 metros, que é a mesma coisa. Tá entendendo? Uhum. Aí a pessoa fica, oxe, mas não tem múltiplo de número decimal, não. Então, não pode ser uma questão de múltiplo. Mude a unidade, porque ele já botou decimal para disfarçar. Aí você muda para centímetro, para decímetro, já resolve. Mas veja,
Como ele quer o número máximo de colunas que podem ser construídas, para que eu forme mais colunas, eu vou querer que cada coluna tenha o menor tamanho possível. Então, eu quero que esse H seja mínimo. Eu quero que o H seja mínimo para que o número de colunas seja máximo. Porque se eu fizer colunas muito grandes, a quantidade de colunas que eu vou conseguir formar vai ser menor. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, esse H Sim, é sim. múltiplo de 120 e de 150 e ainda é o menor possível. Então, ele é o menor número que é múltiplo dos dois. Qual é o menor número que é múltiplo de 120 e de 150? É o MMC de 120 e 150. Que eu vou deixar por vocês calcular esse MMC que dá 600. 600 centímetros é a altura de cada coluna. Vocês estão me entendendo? Sim. Sim. Muito bem. Então me diga, cada coluna desse tipo aqui, que é formada só com blocos do tipo X, para alcançar 600 centímetros, eu vou precisar de quantos blocos do tipo X? 23. Não, para cada coluna, cada uma. 5. 5. Para dar 600 centímetros, eu vou ter que ter quantas vezes 120? 5. 5. Sim. Então, aqui eu vou ter 5 blocos em cada coluna, concorda? Sim. Sim. E nessa daqui, que é feita com blocos do tipo Y, se cada bloco tem 150, quantos blocos? 4. 4 blocos. Pronto. Agora é que eu vou usar os blocos que ele tem. Ele tem 117 blocos do tipo X e tem 145 do tipo Y. Deixa eu puxar para cá. Ele tem 117 blocos do tipo X e tem 145. 145 blocos do tipo Y. Então, vamos lá. 117 blocos do tipo X. Quantas colunas dá para ele fazer com esses 117 blocos, se ele vai usar 5 blocos para cada coluna? Que conta eu vou fazer? 23. 117 dividido por 5. 11 por 5 dá 2, vezes 5, 10, sobra 1, baixo 7, 17 por 5 dá 3, vezes 5, 15, resto 2. Ok, 23 colunas. Concorda? Concordo. Vão sobrar 2 blocos, mas aí ele não vai usar para nada. E do tipo Y? 145 dividido por 4. 14 por 4 dá 3, vezes 4, 12, baixo 2, baixo 5, aliás. 25 por 4 dá 6, vezes 4, 24, sobra 1. Então, 36 colunas. Conclusão, 23 colunas formadas por blocos do tipo X, 36 colunas formadas por blocos do tipo Y, 59 colunas formadas por blocos dos dois tipos. É o total de colunas. Vocês entenderam? Sim. Sim. É fácil uma questão dessa? Não. Não, mais ou menos. Ela não é uma questão fácil. Depois que você vai resolvendo questões de MMC, para cá, para lá, aí vai ficando mais tranquilo. Mas ela é uma questão para pensar. Principalmente se eu não fiz uma quase igual e coloquei ela em seguida. Beleza? Essa foi a 14. Eu já fiz a autoavaliação 3. Eu estou devendo a 15, que eu prometi. Primeiros problemas 2 eu já fiz. Eu estou devendo a autoavaliação 10 de primeiros problemas.
para o YouTube. Da lista A04, eu fiz a 9, a 8 e a 11. A princípio, eu não estou com nenhuma dívida da A04. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão dizendo lá no grupo para eu ir planejando. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela para a gente fechar. E aí? Eu acho que a gente pode mais ou menos parar por aqui. Sim. A menos que vocês me digam aí mais alguma coisa ou queiram alguma orientação. Na próxima aula, semana que vem, a gente começa a proporcionalidade. Eu vou ficar mais concentrado em proporcionalidade semana que vem. Só que eu vou pedir que vocês arrumem uma horinha, depois que vocês concluírem esses capítulos aqui, que vocês arrumem uma horinha para assistirem trigonometria no triângulo. Esse caderno A dele, a gente vai ficar faltando agora proporcionalidade, trigonometria no triângulo e progressões. Só que trigonometria no triângulo e progressões, eu já tenho essas aulas gravadas. Então, vocês vão assistir lá no YouTube. Aí, é importante para que a gente venha tirar dúvida aqui, que vocês assistam. É mais flexível, posso jogar mais para frente, mas tentem se organizar para nas próximas 3 semanas vocês planejarem assistir trigonometria e progressões, que é para a gente, enquanto a gente está dando proporcionalidade, vocês vão assistindo também esses assuntos e a gente fechar esse caderno A.